Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Hoje eu vou começar a fazer o vídeo e vou começar a ler os livros da Bíblia. Então eu vou começar pelo terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Então, capítulo 1, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, 2. Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, com S maiúsculo, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Então, aqui nós vemos que na época dos israelitas, eles tinham que oferecer o gado, o rebanho e as ovelhas para Deus. Isso era chamado como oferta. Versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, com S maiúsculo. 4. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Aqui está dizendo que os membros, os integrantes, da congregação, israelita, eles tinham que oferecer 2 animais. Um iria ser sacrificado em holocausto. Ele ia morrer e o corpo dele ia ser queimado. E o outro ia ser poupado. No caso, seria a cabra, o bode. Então, os israelitas, para se congregar, eles se ajuntavam no arraial e Moisés botava botava a mão na cabeça do bode, da cabra que tinha sido poupado, e todos os pecados do povo que estava congregando, o povo de Israel, passava para esse bode que estava vivo.
e depois eles se despediam do bode e o bode ia caminhando para o deserto. E lá os pecados do povo de Israel iam sendo levados para nunca mais voltar. Então eles faziam como eu posso dizer, esta oferta, eles faziam este culto, este ritual. 4. Como eu já li, e porá tua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Então, os pecados do povo de Israel eram passados para o bode. 5. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. Aqui está escrito bezerro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Foi o que eu acabei de explicar. 6. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. Por que acontecia isso? Porque o animal, ele é um bicho, né? Que ele é santo, né? Ele é puro. Então, para os israelitas não pecarem, ou se sentirem culpados, né? Porque eles tinham que sacrificar deixa eu ver aqui. Eles tinham que sacrificar o gado, eles tinham que sacrificar ovelhas, bodes, né? Então, para eles se sentirem arrependidos dos seus pecados e não sacrificar o animal, então eles tinham que parar de pecar, né? Só que hoje não acontece isso, né? Porque as pessoas continuam pecando e a maldade, ela fica impune, né? Porque Jesus morreu para pagar os nossos pecados, mas nós não temos que continuar pecando. Então, Jesus vai perdoar o pecado só uma vez, não vai ficar perdoando toda hora o pecado das pessoas, né? Então, por isso que nós temos que cessar o pecado, né? E este era o ritual, né? Que acontecia em Levítico capítulo 1, versículo 5. 6. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. 7. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, como eu tinha falado.
pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Pode ver que aqui nós temos o elemento do fogo, o elemento do altar, temos o holocausto. O que acontece hoje em dia? Os líderes religiosos, principalmente da religião cristã, eles pegam os crentes que estão dentro da igreja e eles oferecem holocausto. Então, eles sacrificam os fiéis que estão dentro da igreja. Mas em vez de fazer isso para Deus, eles fazem para o diabo. Principalmente essas igrejas neopentecostais que só querem esfolar as ovelhas que estão dentro da igreja deles. Então, por isso que eles fazem este ritual aqui de holocausto. Então, eles oferecem a pessoa que está lá participando da igreja deles, eles oferecem para Moloque, para Baal, para Zeus. Por isso que Zeus, ele era o Deus que estava lá no livro que está lá no livro de Apocalipse, que Jesus fala da igreja de Tiatira, se eu não me engano, onde fica o trono do Satanás. Porque todo mundo lá onde ficava em Tiatira, eles tinham que adorar o imperador. Era adoração ao imperador, que era Júlio César, né? Então, eles era o Augusto César, né? Então, eles tinham que adorar até os cristãos, mas os cristãos eles não queriam adorar nem o imperador e nem a Satanás, né? Então, por isso que Jesus fala lá em Apocalipse 2 que o trono de Satanás ficava em Tiatira, né? Onde ficava a igreja de Tiatira, porque eu acredito que seja lá em Tessalonicenses, né? Que seria, acho que na Arábia, né? Então, daí acontecia isso. Quem não adorasse o imperador, que estava representando o trono de Satanás, era perseguido, torturado. A família do homem, né, que era cristão, era mortos, né, as crianças, né? E hoje acontece a mesma coisa, só que hoje os líderes religiosos, tipo Edir Macedo, Valdomiro Santiago, esses mercenários da fé, eles fazem isso que eu falei agora no versículo 7. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar. Eles botam fogo no altar, esses falsos profetas das igrejas, pondo em ordem a lenha sobre o fogo, para poder queimar a oferta, né? Que aqui era o animal, né? E hoje em dia nas igrejas são os próprios cristãos, né? Que estão sendo oferecidos em holocausto para Satanás, né? É isso que eles fazem, é verdade. A pessoa tá lá na Igreja Universal achando que tá seguindo a Deus, mas eles estão sendo sacrificados para os líderes deles poderem ganhar dinheiro, fortunas, se transformarem em imperadores aqui na Terra, nos dias de hoje. E daí eles conseguem a riqueza através desse engano, né? O pensamento deles é esse.
Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para alertar os irmãos que estão dentro desses, como eu posso dizer, desses antros de perdição, dessa casa do diabo, né? Que são essas igrejas que desonram, né? As igrejas que são corretas, né? 9. Então você acaba se tornando o sacrifício no altar, para eles poderem se apoderar da força do mal, para eles poderem viver uma vida igual reis, rainhas, imperadores, sacerdotes, e vocês viverem uma vida desgraçada, né? Porque vocês estão afastados de Deus, né? Vocês que são membros dessas pseudos igrejas, né? Essas falsas igrejas, né? Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada. Olha só, preste atenção. De cheiro suave ao Senhor. Então, eu vou fazer as minhas considerações aqui utilizando o versículo 9 agora. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. Está vendo? O batismo das águas de hoje em dia, que as igrejas institucionais elas usam, né? Elas utilizam, elas estão erradas, porque elas estão enquadradas dentro desse ritual aqui, que esse ritual ele foi extinguido. Ele foi extinguido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Ó? Aqui tem a representação da palavra água. Então é isso mesmo que eles estão fazendo com vocês, ó. Vocês são, ó, o que vocês são, ó. E o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar. Tá vendo? Eles estão queimando as suas pernas, como está escrito aqui. Holocausto é oferta queimada, tá vendo? Você virou uma oferta queimada, não para Deus, para o diabo, porque o Deus deles é o Deus com D minúsculo, é o diabo. E o Deus verdadeiro é o Deus com D maiúsculo, que é o Deus verdadeiro. Então vocês estão sendo oferecidos como oferta queimada. Eles estão fazendo esse ritual dentro da igreja que você participa. E você nem sabe por que eles mandam você ser batizado nas águas, porque está escrito aqui, ó, versículo 9, ó. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. É isso que eles fazem. Tá vendo? Eu tô como eu posso dizer, eu tô demonstrando o ritual que você é submetido, mas você é o holocausto para o diabo. Eles estão te oferecendo a sua alma, o seu corpo, o seu espírito, com E maiúsculo, com E minúsculo, para o diabo, para eles enriquecerem. É um ritual, igual o ritual da Copa do Mundo que está acontecendo agora. A pessoa fica lá, entretida, ela quer assistir, ela fica hipnotizada, mas aquilo lá é um ritual
em homenagem aos demônios, ao diabo. Até mesmo os crentes, muitos crentes de várias igrejas estão assistindo o Jogo do Brasil, estão assistindo essa porcaria, essa desgraça. Então, eles estão seguindo a dois deuses. Ou seja, na verdade, eles estão seguindo ao Deus do mal, né? Então, por isso que as pessoas têm que prestar atenção. E aqui nesta época que eu estou relatando, acontecia o cheiro suave ao Senhor. Mas aqui era um ritual, era um culto que os israelitas praticavam, que era correto. Mas veja bem, não é esse sistema, este exemplo que eu estou dando era para os israelitas. Mas só que hoje os líderes religiosos fazem isso de uma forma sutil, para que ninguém perceba. Por isso que você está sendo usado como sacrifício para o Deus desses líderes religiosos, que é o diabo. Versículo 10. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para holocausto, oferecerá macho sem defeito. Tá vendo? Eles preparam as pessoas que estão frequentando a igreja para serem perfeitas, para oferecer para o diabo. Porque o diabo, ele quer imitar a Deus, ele quer ser Deus. Então, ele não quer um gado miúdo, que no caso são essas pessoas que estão dentro dessas igrejas, dessas religiões que não são de Deus. Então, eles são oferecidos, primeiro, eles ensinam as pessoas a serem santas, sem defeitos, sem máculas, como Jesus Cristo, para depois oferecer a oferta para o diabo poder se satisfazer. É assim que funciona. Estou fazendo um paralelo, um parâmetro do que acontece hoje em dia dentro da religião cristã. Eu nem vou falar das outras religiões, porque eu sou cristão. Então, existem dois tipos de igreja, a igreja verdadeira e a igreja falsa. Jesus vai vir resgatar a verdadeira. A igreja falsa, ela não vai ser arrebatada. É isso que eu estou querendo dizer. Existem duas igrejas. Então, Jesus, ele vai arrebatar a igreja verdadeira e a igreja falsa vai ficar. Então, você tem que entender que esses falsos líderes, esses falsos mestres, esses falsos profetas estão te enganando. Versículo 11. E o degolará ao lado do altar, que dá para o norte, perante o Senhor, com S maiúsculo. E os filhos de Arão, que são os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. É isso que acontece quando você vai num culto, numa missa. Você está sendo degolado no altar, porque você está reunido dentro
da igreja do diabo, que é a igreja que está escrito aqui, que Jesus está revelando, a igreja do fim dos tempos. É a igreja falsa de Apocalipse, de 2 Coríntios capítulo 5 e 6, e o degolará ao lado do altar que dá para o norte. É isso que estão fazendo com você agora. Você está sendo reproduzido como gado miúdo. Você está sendo a sua cabeça está sendo oferecida para o Satanás. Versículo 11. E o seu sangue ele está sendo derramado sobre o altar e em redor do altar. Quando você vai lá participar lá das reuniões, dos cultos no sábado, no domingo, você está representado nesse aspecto aqui que eu estou abordando. Você é a ovelha que está sendo sacrificada para o diabo. 12. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Tá vendo? Vocês têm que enxergar que quando você vai num culto, numa missa, é isso que está acontecendo. Só que você que é o sacrifício, você que é o holocausto. É isso que você não enxerga. Porque ali está tendo um sacrifício espiritual. O pastor, o padre, o líder religioso da igreja cristã, ele está oferecendo você como sacrifício, não para Deus, mas para o diabo. É isso que acontece hoje em dia. Eles seguem o mesmo esquema do que eu estou relatando aqui no livro de Levítico, capítulo 1, que era o procedimento correto no Antigo Testamento para o povo israelita. Só que agora você que é cristão, você que é o holocausto, você que é o bezerro que vai ser degolado, você pelo sacerdote. Só que hoje eles se transvestem de pastores, de padres, de bispos, de anciãos, de várias nomenclaturas para disfarçar, despistar isso que eu estou falando. Então é muito sério isso que eu estou revelando aqui, porque é o nosso Senhor Jesus Cristo que mandou eu começar a ler o livro de Levítico, capítulo 1, para poder revelar esta maracutaia. Mas isso não acontece só no mundo religioso. Isso acontece dentro da política, como, por exemplo, essas operações que estão acontecendo lá em Brasília agora. Lá é tudo uma cambada de ladrão, sem vergonha, de safado, que é ligado com o sistema religioso. Sistema político e religioso, eles são tudo um cartel, é tudo um monopólio, é tudo uma organização que blinda os ricos. Estou falando rico, bilionário, trilionário, igual Elon Musk, que já atingiu $1 trilhão na conta dele,
Ele vai construir aqui em São Paulo uma fábrica de não sei quantos bilhão para poder botar as máquinas dele, os robôs, a alta tecnologia que ele inventa. Tudo isso é para colocar a marca da besta nas pessoas. As pessoas, todo mundo já está com a marca da besta, porque a marca da besta, o número da besta, é o dinheiro, o capitalismo, o socialismo, globalismo, instituição de tudo quanto é jeito. Tudo isso é a marca da besta, é o sistema. Mas você não precisa participar do sistema que eles criaram. Por isso que você fica sofrendo muito, porque você se torna um escravo. Você é o holocausto que eles estão oferecendo para o Deus deles, com D minúsculo, que é o diabo. Versículo 12. Daí eles vão te despedaçar, como está escrito no versículo 12. Vai acender a lenha e o fogo vai estar te consumindo, porque você segue você adora o mal. Você não adora o bem. Porque se você adorasse o bem, você estava concordando comigo agora. Não é verdade? Você estaria concordando comigo. Mas você prefere continuar no engano. Então, eu vou ler o versículo 13, que está falando da água de novo. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, repetindo novamente. E o sacerdote tudo oferecerá. Tá vendo? Por isso que eles mandam todo mundo fazer o batismo das águas. Se eu começar a falar sobre o batismo das águas, existe muitos versículos falando, vários versículos falando, que o povo cristão não é necessário fazer o batismo das águas. Mas, dentro da doutrina de todas as religiões cristãs, tem que haver o batismo das águas. Mas aqui está bem claro, ó. Levítico capítulo 1, versículo 13. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. Isso aqui é para o animal que está sendo morto. Agora, se você quiser se tornar um animal para ser sacrificado em homenagem ao diabo, aí é por sua conta e risco. Eu só estou demonstrando aqui uma coisa que você não consegue perceber, porque eu acabei de falar a palavra água. Esta lavagem é referente ao mesmo batismo das águas, que não tem nada a ver com batismo, ou no caso, teria que haver com o batismo de João Batista. Mas isso era para o povo judeu israelita, que seria o final do tempo deles aqui na terra, como aconteceu há 2000 anos atrás. O tempo dos judeus israelitas acabaram. Agora, se você quiser, se você estiver pensando que você é judeu israelita, você não pode ser cristão. Se você é cristão, então são outras práticas, outras doutrinas. Você não pode misturar a religião cristã com a religião judaica. Senão vira um evangelho anátema, um evangelho maldito, igual o apóstolo Paulo falou no livro de Gálatas, capítulo 1. Se algum anjo ou qualquer que seja quem for,
ensinar um evangelho que não é o evangelho que o apóstolo Paulo está ensinando, então este evangelho é anátema, é maldito, é amaldiçoado. Então você está sendo amaldiçoado por sua culpa. Porque eu estou demonstrando aqui o significado da palavra água no livro de Levítico, que é um livro sacerdotal, mas que expõe os critérios do costume e as tradições do povo judeu israelita, que já foram encerrados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou ficar por aqui, estava ficando muito bom, mas eu vou anotar no meu caderno para no próximo vídeo continuar do versículo 13. Então fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.